Terminou agora há pouco aqui no Accioli, Atlético 1, Goiás 1. Um clássico daquele jeito que nós gostamos de assistir. Um jogo disputado, um jogo com muitas chances, as duas equipes buscando a vitória. O Atlético saiu na frente, mas no último lance acabou cedendo o empate. E olha, temos muita coisa para falar desse jogo. Eu vou ter que comentar sobre a arbitragem, não que tenha influenciado no resultado, não vejo dessa forma, mas tem coisas importantíssimas que precisamos passar com vocês, entre outras informações que eu já tô trazendo direto aqui do Accioli, e vou falar todinho o que rolou no jogo, explicar pra vocês o motivo desse empate, o que isso acarreta pra classificação, pros dois times, como foi o jogo e, claro, a minha opinião sincera e imparcial, como sempre, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que vivem a emoção de um clássico! Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, clicando no sininho, compartilhando o vídeo, clicando no hypar, fazendo todo aquele pacotão, inclusive comentando o vídeo depois de terminar, pra você deixar sua opinião, tudo aquilo que você está acostumado aqui na plataforma. Afinal, isso ajuda demais o conteúdo, ajuda demais a gente a continuar trazendo os vídeos aqui no canal. Beleza? Sem delongas, as escalações aparecendo aqui na tela. Goiás, que vem de um empate fora de casa contra o Craque, um jogo que deixou o torcedor com uma pulga atrás da orelha, e enfrenta o Atlético num clássico precisando se provar, precisando mostrar que aquele jogo do Craque foi um acidente, foi um começo de temporada, o que é normal e realmente pode ter sido dessa forma mesmo. Um empate em 0 a 0 fora de casa que não traduz o que o time é para a temporada, apenas é um comecinho. Para isso, chegou ao Accioli para enfrentar o Atlético com essa escalação que vocês estão vendo aí, privilegiando a criatividade, trazendo o GG e o Lourenço como meias de armação, enfrentando um Atlético que vem 100%, 2 vitórias em 2 jogos. Venceu dentro de casa e venceu fora de casa a última partida contra a Aparecidense. O Atlético que vem com algumas mudanças em sua escalação, principalmente no meio, onde ele escala, além do Kleber, que já tinha começado no jogo passado como titular, escala também o Guilherme Marques, que estreou no jogo passado e começa dessa vez como camisa 10 do Dragão. Além dessas questões, dessa escalação dele, eu preciso comentar alguns detalhes antes de começar a análise. Primeiro, o Atlético retirou aquelas faixas que ficam atrás do gol, aquelas faixas ali, ó, que ficam atrás do gol. Ali geralmente ficava uma faixa da Dragões Atleticanos, a torcida da Dragões Atleticanos. Retirou a faixa e isso por si só já me agradou muito, porque o alambrado ali do Atlético, aquela grade do Atlético, é algo tradicional aqui do Accioli. A torcida fica ali, curte, se diverte e incentiva o time, assim como também pressiona o adversário. Então retirar a faixa ajudou bastante a dar o clima de clássico que a gente queria aqui dentro do Accioli. Além disso, falando da escalação em particular, o Atlético veio com o Guilherme Lopes como titular, só que assim, na minha opinião, o Romão seria o titular natural do time. É um lateral que já está habituado com o clube, o Guilherme Lopes é um bom lateral também, mas o Romão realmente deveria ter começado como titular, porque eu vejo ele como um jogador que saiu bem do final da temporada passada e que começou bem essa temporada também. Porém, o Lacerda preferiu começar com o Guilherme Lopes. Só que assim, o começo do jogo foi um sufoco do Goiás. O Goiás teve 2 chances claríssimas de gol. Uma cabeçada no escanteio, uma casquinha que foi uma cabeçada ali do lado esquerdo, que a bola passou pertíssima de uma cabeçada errada do jogador do Goiás. E logo depois também teve um outro cruzamento que a bola sobrou para um jogador finalizar a entrada da área e acabou isolando por cima do gol do Paulo Vitor. Isso para desespero do próprio Paulo Vitor, que pagou geral a defesa. O Atlético, com o meio de campo formado com o Igor Henrique, o Klebert e o Guilherme Marques, estava dando muitos espaços, curiosamente. Porque, vamos pensar o seguinte, o Igor Henrique fazendo quase um primeiro volante, o Klebert como um segundo volante também de marcação, e saindo bastante pelo lado direito, era natural que a marcação ficasse relativamente boa. Só que o Goiás, com 3 armadores praticamente, porque afinal o GG e o Lourenço, eles são jogadores de criatividade, ele teve muita facilidade em alguns momentos em tocar a bola no começo do jogo. Daí o Lacerda chamou a galera ali no canto, trocou o posicionamento, colocou o time numa marcação 4-4-2 bem encaixada, e dos 20 minutos pra frente, o Atlético controlou o jogo. Não que tenha tido muitas chances, teve uma muito clara, uma chance claríssima numa finalização após sobra de bola dentro da área, que a bola passou raspando ali, passou pertinho do lado esquerdo do gol do Tadeu. Fora isso, o jogo foi muito truncado, disputado, e aí eu quero fazer uma menção à arbitragem. O senhor Breno Souza é um árbitro que no primeiro jogo, apitando o Atlético contra o Anápolis, ele não deu nenhum cartão amarelo, pelo menos não que eu me lembre. Nesse jogo, que é um clássico, ele voltou para ser o juiz da partida
E eu vi muitos erros. Erros assim, de jogadas que eram faltas, ele deixava a jogada seguir e causava a situação mais perigosa para um dos lados. Impedimentos mal marcados, teve pelo menos 2 no primeiro tempo que ele marcou erroneamente pro Atlético. Só que o problema da arbitragem não era só pro lado do Dragão. Os dois times estavam sendo prejudicados por uma arbitragem que estava cometendo erros, sabe, pequenos, mas ruins, que incomodam e atrapalham a partida. Teve até um lateral que seria para o Goiás, com um toque do Matheus Ribeiro, que ele acabou tocando a pontinha do pé, a bola saiu, e o juiz não viu, e foi claramente lateral. Além disso, o próprio Bandeirinha do lado direito, o Bandeirinha que estava, no caso, se você assistiu pela TV, ele estava do lado esquerdo, né, do seu monitor. Cara, esse Bandeirinha tava errando muito, ele tava se antecipando muito. O VAR, ele tá ali pra você permitir que a jogada aconteça. Depois, se acontecer um gol ou algo assim, você chama para que o VAR analise o impedimento. Nesse jogo não, os bandeirinhas estavam assinalando o impedimento antes do desenrolar da jogada, o que estava prejudicando um pouco. Porém, como eu falei no início da análise, o juiz, por mais que tenha cometido muitos erros, eu achei a arbitragem dele bem fraquinha, ele não comprometeu o jogo. Pelo contrário, o fato dele ter sido um tanto quanto leniente, né, ele permitiu que o jogo fluísse. Não foi um jogo violento, muito pelo contrário, eu achei um jogo até ok para um clássico. As equipes se respeitaram, jogaram futebol, buscaram o gol. Porém, fica esse adendo aí com relação à arbitragem. O primeiro tempo terminou num 0 a 0 justo, as duas equipes tiveram suas chances. O Goiás foi um pouco mais organizado ali em alguns momentos, mas o 0 a 0 era justo. O segundo tempo começou com 2 mudanças do lado do Atlético. Saiu o Jean Dias, que não tinha feito um bom jogo mesmo no primeiro tempo, e também o Klebert, esse sim, tinha feito uma excelente partida no primeiro tempo. Inclusive, para mim, era o melhor jogador do Atlético em campo ao lado do Igor Henrique. E aí entraram o Giovani no lugar do Klebert e o Alanzinho estreando com a camisa do Atlético no lugar do Jean Dias. E olha, o Alanzinho entrou muito bem. Foi um jogador que mostrou que chegou para tentar buscar um espaço dentro do Atlético. E olha, deu um calor do lado esquerdo, foi um jogador que participou bem das boas chances do Atlético. Porém, logo no iniciozinho, o Goiás novamente começou relativamente melhor, mais equilibrado em campo. Só que o Atlético dessa vez não sofreu tanto como foi no primeiro tempo, onde teve 2 chances claras do Goiás. Dessa vez ele equilibrou melhor o jogo. E aí, controlando o segundo tempo, o Atlético pressionou o Goiás um pouco mais para o campo defensivo. Não que fosse uma pressão muito forte, o Goiás também teve suas chances, inclusive a boa parte delas em bola parada. Teve até um escanteio que foi quase um gol olímpico, com a bola batendo na trave, e um outro onde sobrou uma bola dentro da área e o Paulo Vitor fez uma defesaça. Mas essa já foi depois do gol do Atlético. O Atlético teve uma chance clara logo ali no começo do segundo tempo também, uma boa chance com o Jacó, que começou a jogar bem após a entrada do Alanzinho. Ele começou a aparecer porque recebeu bons passes, recebeu boas jogadas ali pelo aquele lado, e aí começou a aparecer o futebol dele. Só que ele ficou pouco tempo, logo depois entrou o Derek também no lugar dele, entre outros jogadores. O Goiás mudou também no segundo tempo, teve a entrada do Praia no segundo tempo, ele entrou ali, e o Jean Carlos também. Só que o Atlético chegou ao seu gol, já que estava bastante complicado, o jogo estava pegado, estava truncado, a bola aérea vai resolver. Então ele cruza a bola no escanteio e num bate-rebate ali dentro da área, inclusive com uma cabeçada que pegou no travessão, ela sobra pro Adriano Martins empurrar para as redes, fazendo 1 a 0 pro Dragão, para delírio da torcida do Atlético, e isso já por volta dos 30, 35 minutos do segundo tempo. Um gol que premiava o futebol que o Atlético mostrava no segundo tempo, um futebol mais propositivo, um time mais agressivo, mesmo que o Goiás também estivesse fazendo um bom jogo. O Goiás fez uma boa partida também, mas sofria o gol de bola parada. E aí, conforme o gol aconteceu, o jogo ficou ainda mais truncado, o Goiás tentou se lançar de todas as formas, inclusive um pouco mais na base do desespero, no cruzamento longo, na bola longa, chutão, enfim, tentando de toda forma chegar próximo ao gol, mas até os últimos minutos, até no acréscimo, o Atlético estava muito bem postado defensivamente e parecia que iria garantir a vitória por 1 a 0. Infelizmente para o torcedor do Atlético, só parecia, porque no último lance praticamente, um lateral, uma cobrança de lateral, ela é cobrada, há uma disputa de bola logo ali do lado direito da área do Atlético, cabeçada pro meio da área, e um dos jogadores do Atlético, um dos defensores, tenta tirar. No que ele tenta tirar, ele acaba ajeitando para o jogador do Goiás, que estava atrás, eu tô deixando o nome aqui, eu não lembro quem foi, que acaba cabeceando e empatando o jogo praticamente no último minuto, fazendo com que a partida ficasse empatada em 1 a 1, para desespero dos mais de 8 mil torcedores do Atlético que estavam hoje aqui no Ascioli. Um gol que ainda teve uma verificação para mim até de certa forma desnecessária do VAR, não teve nenhum motivo real ali de possibilidade de anulação, nada, foi infelizmente para o torcedor do Atlético um gol legal, um gol correto,
e que talvez tenha premiado também, assim como o Atlético foi premiado com sua bola parada, o Goiás também foi premiado por insistir, por buscar o jogo, mesmo em alguns momentos não estando fazendo a melhor partida que poderia. Afinal, jogando fora de casa, jogando na Scioli, em bons momentos, o Atlético pôde dominar a partida. Porém, como eu falei, foi um jogo muito equilibrado. O Goiás também teve seus bons momentos, teve chances claríssimas, principalmente no começo do primeiro tempo e na metade do segundo, com bolas paradas e com algumas intervenções do Paulo Vitor. Teve até uma saída de bola do Paulo Vitor que quase matou o torcedor do coração, que ele tentou sair jogando, a bola bateu ali no jogador, acho que foi no Anselmo Ramon, e quase vai para as redes. Perigo, sofrido, e um lance para o Paulo Vitor abrir os olhos, para não fazer novamente. Mas era um 1 a 0 que caminhava para o final, porém o Goiás acabou empatando. E sendo muito franco com vocês sabem que eu sou absolutamente imparcial nesse ponto, para mim o empate acabou sendo justo para as duas equipes. O que as duas equipes mostraram nesse jogo equilibrou as duas. O jogo foi equilibrado, nenhuma equipe se sobrepôs à outra. O Atlético teve momentos melhores, o Goiás teve momentos melhores, e por fim o empate acabou sendo justo. Ruim pro torcedor do Atlético, afinal o jogo em casa e estava vencendo, né? Mas talvez seja até pior pro torcedor do Goiás, porque chega a ser o segundo empate seguido e fica um pouquinho mais abaixo na tabela. Próximos jogos, o Atlético enfrenta o Jataiense e tem que virar a chave, deixa o jogo do Goiás de lado, corrige os erros que foram cometidos nessa partida, principalmente de escalação. Comece novamente com o Jader, com o Guilherme Romão, é um time mais entrosado aparentemente. Começaria dessa forma e vá para jogar contra o Jataiense, buscando novamente manter a invencibilidade. E quanto ao Goiás, vai receber o Centro-Oeste, que acabou perdendo justamente da Jataiense por 3 a 0. Um jogo que o Goiás tem que mostrar imposição e precisa vencer em casa, até para manter, além da invencibilidade, uma boa confiança do seu torcedor. Tivemos um ótimo clássico aqui na Scioli, ótimo clássico, um ótimo jogo. Infelizmente o resultado não foi bom para nenhum dos dois lados. O ideal seria uma vitória para o Atlético jogando em casa, e claro que o torcedor do Goiás queria ver o Esmeraldino vencendo aqui no Scioli. Mas o empate acaba sendo justo pelo que as duas equipes mostraram dentro de campo. Mas eu quero saber a sua opinião, quero saber de você, o que você achou desse jogo, o que você achou da apresentação de Goiás e de Atlético. Você torcedor do Atlético, mesmo com um gol no último minuto, gostou do que viu? Gostou da apresentação do Atlético? Faria alguma mudança pro próximo jogo? Coloca aí seu comentário que eu quero saber. E você, torcedor do Goiás, e aí, o empate no último lance premiou o que o Goiás fez ou foi um gol mais na base da sorte? O que você achou do desempenho esmeraldino jogando aqui no Scioli? Deixa aí também nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já deixa seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E caso você clicou no like e aparece o botão hypar para você, ou arrastando a descrição pro lado ele também aparece, ótimo, ele apareceu para você porque você é especial. Isso ajuda demais aqui os criadores de conteúdo e a você também. Você se diverte com a gamificação aqui da plataforma. E caso você queira ainda ajudar mais o canal e ainda participar de prêmios, de grupos de WhatsApp e ter vários benefícios, se torne membro, entre para o Gader Futebol Clube. É a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo do WhatsApp, lá tem torcedores de tudo quanto é time, notícias 24 horas por dia, mercado da bola, o tempo todo a gente tá soltando novidades por lá. Além disso, tem tabela de jogos, tabela de esporte, para você acompanhar o seu esporte preferido, o seu time do coração também a gente manda por lá. Entre outras coisas, conteúdos exclusivos, antecipados, piadas, memes, figurinhas, tudo aquilo que você espera num grupo de futebol, mas no âmbito esportivo. Afinal, é um grupo para você se informar e também se divertir, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.